Quando ele errou, carregou um jugo, uma prisão sem celas. Como eu coloquei o nome do título da palavra, uma prisão sem grades. Simplesmente no sentido de, porque errou, começa com toda essa dificuldade. E aí voltando para Romanos 12:2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas se transformem pela renovação da sua mente. Eu não consigo mudar ninguém, mas todos conseguem mudar quando decidem renovar a sua mente, para que possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E na boa, agradável e perfeita vontade de Deus, Ele quer que você seja liberto. E aqui eu listei 6 pontos. A primeira liberdade, que a gente acaba criando um processo de carregar uma cadeia na nossa cabeça, é a liberdade do pecado. Em João 8:34 diz assim: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aqui ele está dizendo o seguinte: quando você erra, quando você vacila, ou quando você está com qualquer situação, quando você machucou, mas não consegue pedir perdão, quando você tem dificuldade, qualquer que seja, em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas se o Filho te libertar, você será livre. Então qualquer uma dessas situações é só olhar para Cristo. 1 João 1:8 vai dizer: se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus então um mentiroso, e a palavra não está em nós. Quando Cristo está mostrando para a gente que não tem como a gente fugir do pecado, o pecado já está embutido no mundo, mas Ele está dizendo: se ainda assim o Espírito Santo te alerta, porque o papel do Espírito Santo é, como Consolador, Ele foi deixado para nos alertar sobre o pecado, sobre a justiça e sobre o juízo. E se ainda assim Ele fala, não faz, e a gente faz, ainda assim Cristo ainda é capaz de nos perdoar. Um outro ponto seria a libertação da culpa e da condenação. Quando Cristo morreu por nós, Ele morreu para tirar sentimento de culpa, todo sentimento de culpa. A Bruna pergunta: por que você consegue lidar com a morte da minha mãe? Nada do que eu quisesse hoje ter pedido perdão para minha mãe, nada do que eu errei para minha mãe hoje, eu não consigo mais. A única coisa que me resta é falar assim: Senhor, obrigado pela mãe que eu tive, obrigado pela criação que eu tive, e obrigado por minha mãe hoje descansar em Cristo. É o que me resta. Porque se eu não souber me perdoar, Romanos 8:1 diz: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se eu não souber me perdoar, como vai ser? Eu vou viver numa prisão para todo sempre. Libertação da morte e do medo da morte. Hoje a gente estava no carro, na ela falando em relação a isso: é medo de morte, medo de dirigir, medo de algumas coisas nesse sentido. E Romanos 8:34 diz: quem nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais ressuscitou. Ele está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separa do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, perseguição ou fome, nudez ou perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor enfrentamos a morte. Por amor a ti enfrentamos a morte o dia inteiro. Somos considerados ovelha destinada ao matador. Vou continuar no versículo, só vou citar o que a Amanda falou. De dentro do serviço dela, a jovem que falou que não conseguia descer a entidade dela, porque tinha algo diferente. Mas essa jovem também, a Amanda já testemunhou de como já foi difícil a convivência com ela.
E aqui o versículo diz: por amor a ti enfrentamos a morte o dia inteiro, somos considerados ovelha destinada ao matador, mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E 1 Coríntios 15:55 vai dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? E ela era com medo de morrer no acidente de trânsito. Libertação do legalismo religioso. Jesus veio para libertar a gente, para remover todo o fardo dos excessos. Dos excessos. O que são dos excessos? O Rian está com pince. O pince aqui na sobrancelha. Esse pince na sobrancelha vai levar ele para o inferno? Será que é isso que vai separar ele do amor de Cristo? Então, o extremismo da religiosidade faz isso. Faz com que eu diga para ele que ele não é bem-vindo aqui por conta do pince dele. Mas não foi isso que Cristo nos ensinou. Tiago 1:22 vai dizer: sejam praticantes da palavra. Praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Praticante da palavra não é eu falar assim: eu sou crente e eu vou para o YouTube só ver vídeo de pregação dos outros. Praticante da palavra é você ter convivência com a mensagem, é você abrir a Bíblia, é você ler a Bíblia, é você estudar a Bíblia, porque a palavra que vai te libertar de todas essas amarras, é a palavra que vai te libertar dessa prisão. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que se vê no espelho, mas depois olha para si mesmo, sai e esquece da sua própria aparência. Vou continuar no versículo, mas eu vou trazer para a gente no dia a dia. Quem acordou, escovou o dente, talvez passou pelo espelho de manhã, olhou e saiu, e nem no dia mais lembra que horas escovou o dente, como escovou o dente, qual mão pegou na pasta, qual mão pegou na escova, quando olhou para o espelho, qual roupa estava. É semelhante a um homem que se vê no espelho, mas depois de olhar para si mesmo, sai e esquece da sua aparência. Contudo, o homem que observa atentamente a perfeita lei da liberdade e persevera na prática dessa lei, não se esquecendo do que ouviu, mas praticando, será bem-aventurado naquilo que fizer. Se alguém considera religioso, mas não refreia a língua, engana a si mesmo. A religião não tem valor algum. A religião que Deus nosso Pai aceita como pura e imaculada é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas aflições e não se deixar corromper pelo mundo. Mateus 11:28 vai dizer: vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai de mim o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Nosso cansaço muitas vezes, nossa tristeza, nossa chateação, as coisas que não dão certo, as coisas que a gente tenta e não funciona, a falta de dinheiro, os planos que foram feitos, tudo que a gente está tentando, que de alguma forma tenha algum resultado, e que a gente não consegue, a gente entra para dentro de uma cadeia dentro da própria mente. Não é uma cadeia que seja uma jaula, não é uma cadeira que tenha barras de ferro, é uma cadeia na nossa própria mente, nos condenando a passar o tempo inteiro oprimido, entristecido, achando que não é para si. Muitas vezes falando: eu não vou mais para a igreja porque minha vida não muda, eu não vou mais para a igreja porque a coisa não dá certo. E aí a gente entra na libertação de opressão. Lucas 4:18-19 vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor.
se o Espírito de Deus vive em a gente, se a gente é templo do Senhor, como é que a gente vai viver oprimido? Como é que a gente aceita viver oprimido? A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, é contra principados e potestades. E esses principados e potestades, o que vai ser feito? Não é tirar a gente de dentro da igreja, mas é escravizar a gente dentro da igreja. É para que a gente esteja aqui dentro, achando que muitas vezes não é para a gente, achando que muitas vezes não vai ser com a gente. E olha a quantidade de testemunho hoje. Testemunho de cura, testemunho de vitória, testemunho de ações do Senhor que parecia impossível, não se achava de onde existir, da onde alcançar. Mateus 6,33 vai dizer: busque, aqui falando sobre medo e ansiedade, busque, Mateus 6,33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Essas coisas que ele está dizendo, essas são as coisas do dia a dia. Ou seja, a gente procura todo o tempo as coisas do dia a dia, sendo que deveria ser ao contrário, buscar a Deus para que as coisas do dia a dia possam ser alcançadas. Continuando, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia os seus próprios problemas. Basta a cada dia os seus próprios problemas. Eu tenho para mim uma seguinte solução: se eu não tenho como resolver, então aquilo não é um problema. Se eu não consigo fazer diferente, para mim não é um problema. João 14:27 diz: deixo a vós a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou. Difícil. Vou adaptar. Não as dou como o mundo dá, mas não as dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Deixo a minha paz. A minha paz eu dou para vocês. Não dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Paz que o mundo dá. Eu estou cansado, não vou fazer nada não. Eu vou jogar um pouquinho aqui no celular. Quando eu vejo o dia passou. Quando eu vejo a hora passou. E aí a realidade vem. E quando a realidade vem, não foi paz. Essa paz do mundo não é paz de verdade. A paz de verdade é descansar no Senhor e saber que vai ser resolvido, mas não no meu tempo, não no meu braço, não do meu jeito. Filipenses 4:6 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio de oração e súplica, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e o pensamento de vocês em Cristo. Não andem ansiosos por coisa alguma. Andar ansioso, e às vezes até estar depressivo, tem a ver com duas ações. A gente fica ansioso porque a gente se preocupa com algo que a gente não consegue mudar e que ainda vai vir. Estar depressivo é algo que a gente já viveu e o quadro segue para aquele mesmo caminho, mas a gente também não consegue mudar, porque a mudança que a gente deveria fazer é por meio de oração e da súplica. E aí ele complementa com ação de graças. O que é ação de graças? Ação de graças é eu já comemorar em Deus aquele resultado que eu sei que quando Deus quiser vai ser daquele jeito, e não quando eu quiser vai ser daquele jeito. O Jean trouxe o seguinte, Jeremias 29:11: porque sou eu quem conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor,
planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e futuro. A mensagem toda está de encontro com todos os testemunhos. Glória a Deus, hoje. aleluia. Está de encontro com todos os louvores de hoje. Em todos eles foi uma única resposta: não somos nós que conseguimos mudar nada, é o Senhor quem o faz. A única coisa que a gente consegue mudar é transformar a nossa mente através do Espírito. Transformar a mente, metanoia, é fazer com que eu possa agir de uma forma diferente em relação ao que eu estou observando, em relação ao problema que eu tenho. A minha filha que não come e quer ficar no telefone. A Valéria agora está andando quicando a casa inteira querendo fazer as coisas. Hoje lavou louça, hoje só não passou pano. Não dá conta. E eu pergunto para ela: para que você quer tirar o gesso igual você passou a noite toda tentando arranjar um momento para conseguir arrancar esse gesso? Sendo que a volta disso vai ser o quê? Piorar muito mais. Mas a gente quer resolver as coisas na base do braço, na base da força. As coisas que nós deveríamos agir, a gente não faz. Mas quando Deus está agindo, a gente quer fazer com que Deus haja do jeito que a gente quer, nos resultados que a gente quer, no tempo que a gente quer, da forma que a gente quer. O tempo inteiro para quê? A gente fala: vamos orar para a gente ouvir o que o Senhor quer dizer. Não, mas Deus está demorando muito. Aí a gente age do jeito que a gente quer. Eu vejo as chaves ali. E ano passado Deus falou que eu ia ter um carro novo. E aí eu vejo um monte de gente recebendo o carro. Uns contam testemunho. E gente abençoada em casa. E gente casando. E gente fazendo as coisas. E ou eu crio uma inveja, ou eu descanso no Senhor. Porque não é na força do meu braço. O Senhor vai abrir a oportunidade para qualquer coisa que eu queira, para qualquer coisa que eu busque. Porém, é importante dizer, o versículo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas ele complementa, que é segundo o propósito. O Senhor me deu um carro, e aí eu vou usar o carro para quê? Se não houver propósito, será que foi Deus que me deu? Meus irmãos, vamos orar e agradecer a Deus pela mensagem de hoje. Amém, glória a Deus. Vamos orar primeiro pela mesa, depois vamos orar agradecendo a Deus pelo culto de hoje. Aproveito para agradecer a todos que estão contribuindo e ajudando para a gente poder montar cestas e alcançar as pessoas. Então vamos orar para a mesa. Depois vamos orar para encerrar esse culto, mas orar para encerrar esse culto colocando em mente a única coisa que a gente deveria colocar: